Hoje a TVCI começou a exibir uma série especial e exclusiva, com reportagens falando sobre o caso Padre Bino, o até então pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes aqui na cidade de Paranaguá. O trabalho de apuração e reportagem é da jornalista Débora Mariotto. E na reportagem de hoje, você acompanha do que vítimas falaram sobre o caso e também o que o Ministério Público também disse a respeito dessa situação. Então, a partir de hoje, a gente então mostra esse caso aqui também no Litoral Urgente. Vale destacar também que as entrevistas com as vítimas foram conduzidas conforme os protocolos de não revitimização. Isso significa que nós não a induzimos a contar como foram ali os episódios do possível abuso, evitando assim que elas revivam essa dor. As informações sobre os abusos serão relatadas pelas autoridades entrevistadas. A primeira reportagem mostra que pouco mais de 10 dias após a primeira denúncia vir à tona, os números de vítimas chegou a 5. Acompanhe. Quando essa jovem estudante levantou a voz, o mundo de alguma forma mudou um pouco. Natália é a primeira vítima que decidiu denunciar o Padre Bino. Cheia de força, ela também decidiu que abriria mão do direito de ter sua identidade preservada nessa reportagem. Por isso, terá seu rosto mostrado. Ela registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual no dia 14 de fevereiro de 2022, 3 dias após ter sido atendida pelo padre. Quando começou a situação, eu já entendi que algo estava errado. Aquilo foi muito claro para mim, eu já tinha também idade o suficiente para entender o que estava acontecendo, mas o mais difícil não é só entender que aconteceu, é aceitar que aconteceu. Eu sempre fui muito engajada nesse tipo de pauta, então eu sempre acreditei no poder da denúncia. E depois que eu tinha denunciado, porque na minha cabeça era essencial que eu fizesse isso rápido, tanto pela credibilidade do processo, quanto pela credibilidade até do meu relato estar bem fresco na minha cabeça. A vítima, ela relata que em um momento em que ela estava nessa igreja, ela havia agendado um horário com o padre responsável por essa paróquia. Então ela foi até o local nesse horário agendado, juntamente com a mãe e o pai dela. Eles foram até lá porque ela iria participar de uma sessão de oração com o padre. Chegando lá, de acordo com o relato prestado pela vítima, eles foram conduzidos até um ambiente reservado dentro da igreja. E em um momento de oração, onde ela e a mãe foram instruídas a fecharem os olhos no momento da oração, o padre se aproveitou deste momento e passou as mãos entre os seios e ao redor dos seios dela. E em seguida, ele também teria encostado o órgão genital dele nas costas da vítima. Então, a partir daí, nós diligenciamos, para averiguar essa situação. O padre, ele foi interrogado na delegacia, ele prestou a versão dos fatos dele, ele nega as acusações, ele diz que isto não ocorreu. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público pelo crime de importunação sexual. Pouco mais de uma semana após a primeira denúncia vir à tona, outras 5 mulheres já procuraram o Ministério Público do Paraná e disseram ter sido vítimas de importunação, abuso e até estupro por parte do Padre Bino. O que eu posso trazer nesse momento, os processos eles estão todos em sigilo, as provas são sigilosas. O que eu posso dizer nesse momento é que não é um único caso. Até o momento foram 5 vítimas que buscaram o Ministério Público. Alguns dos casos eles estão prescritos, infelizmente. Esses casos eles ocorreram tanto na cidade de Paranaguá, como também na cidade de Tunas, da comarca de Bocaiúva do Sul. A cidade de Tunas do Paraná fica na região metropolitana de Curitiba e integra a Diocese de Paranaguá, onde o Padre Bino atua. Eu percebi que esse caso ele tinha uma nuance, principalmente pela figura pública que era investigada nesse caso. E aí, a partir de então, eu me atentei ao que já existia nos autos, eu verifiquei que já existia
provas suficientes para propor a denúncia. Entrei em contato com a família. Desde que eu assumi o caso, eu me coloquei à disposição da família e também me coloquei à disposição de todas as outras vítimas. A primeira coisa eu falar... Foi a coragem da Natália, lá do começo da reportagem, que fez com que outras vozes se levantassem. A segunda vítima optou por não ser identificada. Durante esses anos, eu sempre achei que os fiéis que estão repudiando as vítimas. Então, quando eu vi que outra pessoa tinha passado por isso, eu soube que eu tinha que denunciar, porque podia ajudar outra denúncia, mesmo que talvez tenha passado muito tempo, podia ajudar que outra vítima não passasse por isso. No caso dela, o abuso teria ocorrido ainda na infância, o que se configura como estupro de vulnerável. Eu era uma coroinha, uma criança que serve na igreja. E eu acreditava que a culpada era eu. Sempre me considerei uma pessoa muito forte, que sempre brigou pelos outros, que nunca aceitou injustiça. Mas quando foi comigo, eu me sinto aquela menininha de 11 anos de novo. De acordo com o Ministério Público, é possível enxergar alguns padrões de comportamento entre os casos. No geral, essas vítimas não eram da comunidade. Elas vinham por recomendação de um parente, de um amigo. Também essas vítimas, elas estavam em uma situação de vulnerabilidade e por isso esse atendimento lhes era recomendado, sugerido por essas pessoas próximas. Também tem um padrão de ser uma vítima do sexo feminino, tanto criança como mulheres de maior idade, adolescentes, adultas. Também existe um padrão, esse atendimento ele era feito numa sala reservada, num rito reservado, não aberto aos demais fiéis. Além disso, existia uma dissimulação. As pessoas que estavam com aquela vítima, elas eram dispostas na sala de modo a se espalharem. Esse pároco ele ficava próximo à vítima, num lugar de difícil acesso visual para essas outras pessoas que estavam no mesmo ambiente, e todos eram convidados a rezar de olhos fechados. Cada uma a seu modo, tenta agora conviver com a cicatriz que ficou. Trabalhoso mesmo, passinho de formiguinha, é acordar um dia e perceber que a vida segue, sabe? É você ter que carregar aquele peso enquanto vai para a faculdade, enquanto vai para o trabalho, enquanto a vida, você tem um aniversário de um amigo para ir e você tá com aquilo no teu coração, entende? E esse foi o trabalho mais longo, mas também tudo, eu acho que a minha idade me favoreceu muito no ter maturidade e cabeça para lidar com essa situação da melhor forma possível. Agora, uma rede de apoio se forma com o intuito de incentivar outras possíveis vítimas a realizarem suas denúncias. Isso também é um incentivo para outros casos, outras pessoas, e entenderem que podem denunciar e que devem denunciar. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é doloroso e eu sei o quanto pode custar pra gente, mas eu acho tão essencial trazer isso à frente. Eu acho que, eu tenho certeza que quando a gente se cala, a gente só tá dando mais poder pra quem comete esse tipo de coisa. Me encoraja a saber que se houver outras vítimas, que elas sintam que tem outras pessoas aqui que passaram por isso, que estão passando por isso, que elas não precisam passar por isso sozinhas, que elas devem buscar ajuda, que elas devem fazer a denúncia. O que eu me coloco à disposição dessas vítimas é para um pronto atendimento, para uma escuta. Mesmo que a vítima não tenha o interesse de prosseguir com a persecução criminal, nós estamos dispostos a acolhê-la, a encaminhá-la
para os órgãos de proteção, a disponibilizar informações sobre o processo, como ele funciona, o que lhes dá direito, né, durante todo esse trâmite, que é um trâmite bastante complicado. Nós sabemos que é delicado, que é complexo, que essas vítimas elas estão invariavelmente sendo expostas por se tratar de um líder religioso, de certa popularidade na localidade. Então, pelo Ministério Público, será esse o serviço disponibilizado. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da promotoria 41 3424 0566, pelo celular 41 98858 1475 ou pelo e-mail paranaguá.3pro1@mppr.mp.br. Essa foi a primeira reportagem sobre o caso. Amanhã você confere um pouco sobre o perfil do Padre Bino por meio dos depoimentos de fiéis que frequentam ainda a comunidade. Inclusive, a gente tem aqui já um teaser mostrando o que você vai acompanhar a partir de amanhã também na segunda reportagem sobre este caso. Nesta terça, no programa Voz do Litoral. É uma dor muito grande que a gente está sentindo com tudo isso, o que ele está passando. Tudo isso que estão falando do Padre Bino é inaceitável. A pergunta que eu deixo no ar é assim, em 12 anos que eu participo aqui da paróquia, como conselheiro, ao lado do Padre Bino, será que eu não perceberia algo de estranho? Ele nega as acusações, ele diz que isto não ocorreu. Na segunda reportagem sobre o caso Padre Bino, você vai conferir o ponto de vista dos apoiadores e o que diz a defesa do sacerdote. É a partir de 11h45 na TVCI. Então, amanhã, dentro do Voz do Litoral, às 11h45, a segunda matéria especial, exclusiva sobre o caso Padre Bino. E também, amanhã, às 18 horas, a gente repercute aqui no Litoral Urgente.